o que eu vou abordar hoje com vocês é justamente um documento muito importante para a gestão da emergência. E ele é muito mais do que um documento, ele é uma ferramenta para isso, né? Uma ferramenta que contribui para uma gestão eficiente dentro das emergências ambientais. Acredito que a maioria aqui estava ontem também na minha palestra, então a gente vai recordar alguns pontos que eu abordei, principalmente a parte de gerenciamento de risco. Não sei se vocês lembram das etapas do ciclo de vida de uma emergência. Hoje nós vamos tentar encaixar um pouco do que eu falei ontem, justamente com a ferramenta que é o famoso pai. Não é a mãe, mas podia ser uma mãe, né? Porque ele nos ajuda muito, mas é o pai. Todos aqui já ouviram falar do pai ou não? Acredito que sim, né? A maioria. Alguém nunca ouviu falar de pai? Não, então estamos aí numa plateia, pelo menos com conhecimento bem alinhado. Isso porque o pai, ele é aplicado para todas as atividades, para todos os processos, principalmente aqueles que têm um risco, né? Um risco potencial, o que nós falamos ontem. Então, o pai ele contribui muito com a estrutura organizacional e com o fluxo de atividades que nós prevemos quando nós temos as emergências, quando nós temos aquele risco identificado. Então, só para apresentar para vocês qual que vai ser o nosso objetivo hoje, ele difere um pouco de ontem, mas é basicamente apresentar uma estrutura do plano, uma estrutura do pai. O que é contemplado, que norma que é aplicável. Eu sei que assim, é muito conteúdo, muita informação, e a gente vai tentar compilar isso para que vocês, para os que não tenham um conhecimento pleno sobre o assunto, mas pelo menos vai ter uma leve noção do que a gente está falando. Isso aí que vai ser aplicado dentro das atividades, desde das atividades de transporte, desde um processo industrial, desde uma fábrica, desde um armazenamento, enfim, dentro de todas as atividades que possam ter um risco. Então, além de apresentar toda a estruturação de como é feito o PAI, a gente também vai abordar um pouquinho dessa integração. O que o PAI está prevendo da integração de todos os atores, de todos os agentes. Então, o plano em si, ele também não é um plano estático, ele é um plano dinâmico. Nós vimos ontem que as emergências elas são dinâmicas, então eu não posso dizer que o plano ele vai ser sempre o mesmo. Ele tem que ser atualizado, ele tem que ter essa integração, ele tem que saber se comunicar com os demais agentes. Então, temos aqui representantes da SEMA, temos representantes da Polícia Rodoviária Federal, temos o pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, esse é um documento que ele tem que atender não só as necessidades das empresas, mas também desses agentes, dessas outras instituições, que, inclusive, vão ser mais beneficiadas, né, pela estruturação do PAI do que a própria empresa. Para a empresa é muito fácil, né? Quando você tem isso aí bem estabelecido, você tem uma rotina de treinamentos, você tem isso bem definido, uma estruturação dentro do seu documento, dentro do seu plano, se você faz um treinamento rotineiro com isso, para você é muito fácil desenvolver as atividades e enxergar todo um fluxo das atividades. Agora, para os agentes externos que são diretamente afetados pelo PAI ou pelas atividades, isso aí, se eles não têm um pleno conhecimento, fica mais difícil. Então, apesar de eu ter todo uma regulamentação, uma questão normativa da estruturação desse documento, eu tenho muito mais do que isso, né? Eu não posso simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho algumas peculiaridades, algumas características, alguns riscos específicos de atividades e de processos. E isso que todos têm que conhecer. Então, não só o especialista da empresa, mas quem vai estar prestando uma primeira resposta, quem vai estar fazendo um atendimento emergencial, quem vai estar licenciando e fazendo o controle, né, ambiental dessa atividade, ou quem vai estar fiscalizando o transporte, tem que entender também um pouco desses riscos, um pouco da vulnerabilidade que pode ter uma comunidade ou um ambiente, se nós tivermos uma emergência. E, por fim, a gente vai apresentar também o fluxo do desenvolvimento, né, das emergências, considerando uma aplicação desse documento, uma aplicação dessa ferramenta do PAI. Só para nós lembrarmos aqui, então, como eu falei ontem, nós temos os riscos eles são mapeados dentro daquela matriz matemática que eu falei. Nós sempre vamos buscar o quê? A redução da frequência, ou seja, a chance de ocorrer, o impacto em decorrência daquele risco que está mapeado. Vamos também buscar reduzir a severidade, ou seja, reduzir o impacto, ou minimizar o impacto de uma emergência.
caso ela ocorra. E daí temos as ferramentas, né, os documentos que vão estar subsidiando todas as ações. Então, dentre eles, quando nós falamos de ações, as ações de prevenção, nós temos as análises de riscos, análises preliminares, as APPs, temos diversas metodologias que podem ser aplicadas. E quando nós falamos das ações de proteção, ou seja, aquilo que eu estou minimizando os impactos, nós falamos dos planos de emergência. Então, justamente para vocês lembrarem, o PAI ele está nessa ponta aqui. Então, ele não é um documento que existe por si só, escondido lá. Ele tem que ter algo subsidiando, ele é um estudo. E esse estudo que vai garantir a eficácia das ações. Então, por isso, novamente, eu falo que não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. E, infelizmente, né, a gente acaba conhecendo várias empresas em vários estados, municípios, e muitas vezes o que a gente percebe é isso. Esse documento ele acaba sendo só proforme. Então, só para uma autorização, somente para uma atividade a ser licenciada, eles acabam fazendo uma cópia de tudo e, às vezes, apresentando para diversas empresas. Algumas com similaridade de atividades, outras não. Só que, como eu falei, esse documento ele subsidia diversos órgãos. E, dentre os órgãos aí, que podem estar solicitando esse documento, já que é um documento público, e que podem estar utilizando nos seus processos administrativos, nós temos também o Ministério Público. O que acontece? Em caso de uma emergência, em caso de um acidente, onde as ações tomadas não forem adequadas, ou mesmo que as ações sejam tomadas de forma satisfatória, ocorre-se uma apuração dentro de todas as esferas, esfera civil, administrativa e penal, e eu posso simplesmente, como Ministério Público, como o agente defensor do meio ambiente, ou da própria comunidade, solicitar o plano e averiguar quais as ações eram previstas nesse plano. Então, o que a empresa, no momento em que era licenciada, no momento em que estava sob análise dos órgãos de controle e de fiscalização, propunham fazer em caso de emergência. Se os riscos tinham sido mapeados, qual foi a análise de risco que foi executada, qual foi a metodologia adotada. Então, o Ministério Público, simplesmente, no caso de uma tragédia, ou no caso de um acidente ou uma emergência, ou em qualquer situação, não só o Ministério Público, mas qualquer órgão, pode estar solicitando esse documento e justamente questionar as empresas, o transportador, quem está mandando, a fábrica, enfim, todas as atividades, né, que têm esse potencial, que têm esse risco, questionar por que não foram tomadas as ações que estavam previstas no plano que tinha sido validado pelo órgão de fiscalização. Então, ele é um documento sério, por isso que, mais uma vez, eu ressalto que ele não pode ser simplesmente um documento de papel que é uma cópia de todos os outros. Apesar de eu ter toda uma regulamentação, eu tenho que ter as características. E não só as características ali, os requisitos mínimos a serem atendidos, mas ele tem que ser aplicável, ele tem que ser executável pelas empresas. Então, não adianta também a empresa ter o melhor PAI, sendo que, na situação de emergência, não segue o PAI, ou não tem o mínimo conhecimento do que era previsto, do que tinha sido dimensionado para minimizar os impactos em caso de emergência. Então, já acompanhei diversos casos, eu particularmente também já trabalhei no órgão ambiental, como falei ontem, diversos casos onde o documento ele subsidiou um processo de tomada de decisão, processos administrativos aí, cíveis e penais que foram desarrolados na esfera judicial. Então, tudo isso aí é muito importante, por isso que eu ressalto a importância dessa ferramenta. Então, a gente falou um pouquinho da importância dela como ferramenta na gestão da emergência, mas, mais do que isso, eu digo muito mais pela proteção das atividades, né? Então, esse é um documento importante nesse sentido. E é um documento público. Mais uma vez, ressalto isso, não existe qualquer segredo e nem pode ser, né, sigiloso esse documento, por ele ser parte desses processos de licenciamento e de regulamentação. Temos aí exigências municipais, temos exigências estaduais, temos exigências no âmbito federal. O próprio, por exemplo, o município de São Paulo, vou falar mais dos nossos casos aqui que a gente mais atende, ele é um documento essencial para a obtenção da licença no transporte, tem um plano que seja aplicável, todos os recursos dimensionados de acordo com os riscos. Alguns estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também são outros exemplos. O próprio IBAMA também é um documento que acaba considerando na emissão da autorização
do transporte interestadual. Existe uma nova regulamentação, um novo sistema, que também já estava para ser aprovado e entrando em vigência, onde o PAI também ele passa a ser um documento importante nesse sentido. E a partir daí o Estado ele começa a ter uma outra contribuição, porque é aquilo, né? Não adianta eu só cobrar um documento se eu não cobrar a aplicação ou a eficácia desse documento. Então tudo que é previsto nesse documento eu começo a fiscalizar, começo a cobrar. Então a partir do momento que a empresa ela identifica os riscos, ela mapeia os riscos que ela tem no processo dela ou nas atividades, ela dimensiona quais são as ações protetivas e as barreiras de proteção para prevenir esses riscos, então desde os treinamentos que são realizados, desde os equipamentos que são necessários para atender uma emergência, desde os recursos que são necessários para mobilizar, desde a forma como ela se comunica com os agentes externos, tudo isso passa a ser fiscalizado. E se você não cumpre o que está escrito no documento, daí você sofre as sanções. Então, as penalidades aí, que é a perda das licenças, são as penalizações, advertência, multa, até você ter a regularização. Então, o Estado ele começa a ter uma participação mais ativa nesse sentido. Então, é possível ter uma fiscalização no transporte, seja pela Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais, o próprio órgão ambiental, o próprio Corpo de Bombeiro em si. Ele começa a ter uma participação mais ativa nessa etapa e justamente cobrando essa ferramenta. O PAI justamente ele vai nos ajudar de que forma? Quando temos um cenário como esse. Mas esse cenário é um cenário, é um treinamento, é um cenário hipotético, né? Onde eu tenho uma integração de diversos atores, diversos agentes. Então, eu tenho um fabricante de um produto que está envolvido, eu tenho um transporte, eu tenho vítimas, eu tenho um corpo de bombeiro, órgãos de saúde, órgãos de segurança. Todos estão envolvidos numa ação integrada. Se essa ação integrada ela foi desenvolvida, todo o fluxo foi desenvolvido de forma conjunta, justamente visando ao melhor das ações. Então, é um cenário já previsto dentro das atividades eu ter uma situação como essa, um acidente com vítimas, envolvendo aqui no caso, em específico, o transporte de produto perigoso, onde era necessária uma grande mobilização de recursos e uma integração das respostas. Então, como eu falei ontem, essa é uma das importâncias que nós temos justamente diante dos novos cenários. Essa integração de respostas que o P2R2, a Comissão Estadual, é uma ferramenta também, é uma forma de associação que contempla tudo isso. Os planos de auxílio mútuo, as redes integradas de emergência, os planos de áreas, todos têm no fundo o mesmo objetivo, a integração de respostas e alinhamento técnico dos atores. Mas vamos tentar exercitar um pouquinho melhor para a gente enxergar, de certa forma, tentando lembrar de ontem, falando de todo o ciclo de uma emergência, de todo um fluxo, como que funciona exatamente a execução do PAI, né? Então, o que eu trago para vocês aqui é mais um exercício mental, é mais um treinamento, onde nós vamos verificar etapa a etapa como que ocorre o PAI, né? Como que é aplicado o PAI em si. Eu não sou o melhor comentarista da Globo, mas eu vou tentar fazer os comentários de acordo com o vídeo e depois a gente vai perguntar aí para ver se todo mundo prestou atenção, né? Eu faço as perguntas aí para vocês. Então nós temos um acidente, uma situação emergencial. A emergência ela passa daquela etapa de incubação, ou seja, ela estava ali, o risco existia. E ele passa para uma etapa de ativação. Eu tive a situação. Então eu tenho as etapas de detecção, realmente eu detectei que é uma emergência. A etapa de alarme, de comunicação. No caso ele comunica toda a estrutura de emergência da empresa. A empresa faz uma ativação de recursos e parte para uma mobilização desses recursos. Então, de acordo com todas as informações que já estavam no PAI, dos riscos, produtos que eram transportados, áreas vulneráveis, inicia-se toda a etapa de ativação e mobilização de recursos para o local, né?
Ao mesmo tempo, também existe essa integração na comunicação da emergência em si com os outros órgãos, com os agentes externos. Então você tem essa outra etapa de mobilização também. São outros recursos necessários com foco também na emergência, né? A partir daí você tem já a etapa de chegada ao local para iniciar a avaliação do cenário emergencial e também iniciar as atividades de controle da emergência, controle ambiental. Então, participação do órgão ambiental, corpo de bombeiros, as demais empresas que integram esse plano de auxílio, né? Demais brigadas, defesa civil. No caso aqui nós temos ainda uma mobilização de especialistas do produto, da própria empresa, do próprio fabricante do produto. Então, quando eu tenho uma necessidade especial, eu tenho essa necessidade de trazer os especialistas para o mesmo cenário, justamente para termos um processo de tomada de decisão. Como é feita toda a comunicação e integração desses atores dentro do cenário emergencial, e vocês percebem que cada um tem a sua função dentro do cenário. O plano todo previa isso. Qual seria a ação de cada agente nesse cenário? Então, todo o monitoramento que é realizado. Aqui no caso nós estamos falando de um gás inflamável. Então, quais são as atividades necessárias aí para um alívio de pressão, baixar a temperatura de tanque, sistemas de aterramento. Então, todas as atividades necessárias para o controle ambiental, para o controle da emergência que são desenvolvidas. Aqui uma etapa muito importante que é a comunicação com a sociedade, com a comunidade que está sendo afetada direta ou indiretamente. Então, que é a responsabilidade aí da Defesa Civil, dos representantes das empresas, de dar esse esclarecimento, manter uma área isolada, uma área restrita de acesso. Aqui uma parte de documentações que são exigidas, no caso aqui da atividade especial, que é o transporte. Temos aí envolvimento também das seguradoras, nesse exemplo. Então, as brigadas aí de outras empresas, todos os recursos que foram mobilizados, né? E por fim, a atividade aí de controle da emergência. Nós temos a queima aí do produto com a finalidade de alívio da pressão do vaso. Então, esse é o verdadeiro show mulado, né? Onde tudo dá certo. Só que, infelizmente, não é a realidade. Eu não vou ter, dentro das emergências, toda essa disponibilidade de recursos, eu não vou ter toda essa integração. Então, é muito fácil quando nós planejamos um simulado, inclusive nós teremos um simulado que faz parte desse evento, todos os anos, onde temos a chance de nos preparar, nos planejar de forma adequada para um evento adverso, né? Para um evento emergencial. Infelizmente, a realidade nossa não é essa. Cada empresa aí, cada instituição tem suas outras atribuições, inclusive as suas prioridades. Então, com certeza, se eu questionar aqui, todo mundo vai falar que é muito importante nós nos prepararmos para um cenário como esse. Agora, qual que vai ser a frequência que nós estaremos nos preparando, qual vai ser a frequência que nós estaremos nos reunindo? Uma vez ao ano é suficiente para isso? Então, mais uma reflexão interna que nós temos que ter, né? Não adianta, nós podemos aí planejar o melhor simulado, inclusive o que nós vamos fazer essa semana, que vai ser um ótimo simulado, e na próxima semana temos uma emergência igual, o mesmo cenário emergencial,
igual nos que nós executarmos no simulado, e com certeza nós teremos falhas. Não conseguiríamos mobilizar os recursos, porque serão outras pessoas, não teremos tanta disponibilidade de recursos, muitos não entenderão o cenário emergencial, muitos não entenderão as ações que devem ser seguidas ou que devem ser desenvolvidas, justamente porque talvez aqui nós não tenhamos conhecimento do próprio plano, que é a ferramenta, o plano de emergência. Então, uma coisa é nós sentarmos para planejarmos uma atividade de treinamento com esse foco, né, de disseminar esse conhecimento, e outra coisa é quando chega realmente no cenário real, na emergência em si. Então, isso que acaba sendo uma diferença. Então, mais essa reflexão que nós temos que ter da aplicação do plano, conhecer os planos. Lógico, é quase impossível para quem trabalha diretamente com fiscalização ou com controle, conhecer o plano de todas as empresas, conhecer a peculiaridade de todas as empresas. Mas é importante, dentro de cada região, dentro de cada município, você conhecer quais são os maiores riscos, né? As piores atividades, o maior potencial que você pode ter. Então, cabe às empresas estarem à frente sempre, integrando esses demais agentes, essas demais instituições, dentro dos seus treinamentos. Com certeza o Corpo de Bombeiro aí deve receber diversas solicitações para a realização de simulados, né? De participação em treinamentos. Então, a finalidade é justamente essa, é disseminar esse conhecimento para que vocês entendam os riscos das atividades, que entendam um pouco como que funciona o fluxo de acionamentos, de ativação, mobilização de recursos, dentro do cenário emergencial, quais são as responsabilidades. E tudo isso que eu estou falando... Tudo isso que eu estou falando, nada mais é para quê? Para que todos tenham a familiaridade com o documento em si, para que todos tenham a noção dessa responsabilidade dentro de um cenário, até que ponto vai a atribuição de cada um num cenário. E falando desse cenário, daí a pergunta que eu faço para vocês é quem dentro de um cenário emergencial, igual esse que nós mostramos dentro do plano. Então, vocês lembram aí quem que estava envolvido nesse cenário emergencial? Isso é uma situação corriqueira. Todas as emergências eu vou ter todo esse envolvimento. Então, o que eu trago para vocês aqui, alguns exemplos, né? Talvez até tenha mais agentes ali que nós não estamos vendo no vídeo. Mas quem que nós vimos lá? No caso específico, o transportador. Então, vocês lembram, ó, houve um acidente, houve envolvimento desse transportador, no caso. Tivemos também ali os especialistas, o fabricante do produto, então o expedidor, quem estava despachando esse produto também para essa entrega, também estava envolvido nesse cenário emergencial. Eu tinha uma empresa, uma equipe de pronto atendimento à emergência, uma equipe especializada para isso, também envolvida. Eu tinha representantes de seguradoras que são envolvidas também, não só pela carga, mas também por questão de responsabilidade civil. Eu tinha a presença do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, o próprio órgão ambiental, órgãos de segurança pública, fazendo toda a proteção ali, de segurança viária, isolamento da área, evacuação de pessoas, contribuindo para isso. A brigada de emergência, então, de diversas empresas da região. Então, a gente viu que funcionou um plano de auxílio mútuo aí, ou uma comissão do 2R2 municipal ou estadual. Houve essa integração e essa possibilidade de acionamento dos recursos. A equipe médica estava disponível também. No caso ali em específico não tivemos vítimas com dano significativo, mas a equipe médica também foi acionada. A imprensa, a comunidade e, para quem lembra ontem, o quinto elemento também, né? O curioso que estava lá filmando, enfim. É um pouco do que nós temos dentro do cenário emergencial. E todos esses elementos nós temos que conhecer previamente. Nós temos que saber integrar esses elementos, saber disseminar um plano para esses elementos, para que eles tenham conhecimento das ações e do fluxo que tem que ser seguido, no caso da emergência. Então, o plano nada mais é do que essa ferramenta para que todas aquelas atividades que nós vimos no vídeo possam ser desenvolvidas de maneira satisfatória, de forma tranquila, harmoniosa, como eu falei, de forma rápida, da forma correta e minimizando os impactos aí que possam ser decorrentes desse acidente ou dessa emergência ambiental. Então, nada mais do que é isso o plano. Eu simplesmente poderia parar minha apresentação agora, que todo mundo já teria uma breve noção de um plano de emergência, qual que é a finalidade, qual que é a aplicação, e um exemplo claro. Mas agora a gente vai para uma parte chata, que é justamente a parte documental do plano.
Então, na prática, o plano é isso. Agora, na teoria, nós entramos na parte documental, que são os elementos do plano. Então, o que seria o plano em si? Ele é justamente o documento desenvolvido para as empresas, né, que trata dos procedimentos de resposta à emergência e, principalmente, define as responsabilidades. Então, por isso que eu falei lá para vocês que o Ministério Público ele pode estar solicitando um plano para entender justamente isso. O que estava previsto, se você tinha identificado o risco que existia, o que você ia fazer diante de uma emergência, uma situação emergencial, e quem era o responsável. Quem tinha autonomia para mobilizar recursos, quem tinha autonomia para tomada de decisão, quem tinha autonomia para fazer a comunicação, se fez ou se não fez, por que fez dessa forma. Então, o plano ele é isso, ele é um documento legal com essa finalidade. Então, por isso que ele é um documento muito sério. Então, não só as empresas podem ser enroladas, mas a gente sabe aí que a Lei de Crimes Ambientais, todos que são responsáveis, aí, direto ou indiretamente, pela ação ou pela omissão, no caso do impacto ambiental, também são enrolados, aí, são responsabilizados. E quem são os integrantes do PAI? No caso específico aqui, lógico, nós falamos de todos os atores, mas a responsabilidade são de todos os colaboradores das empresas. Então, o PAI ele determina as ações emergenciais de acordo com o processo e atividade de uma empresa. Ele é aplicado para a empresa. A empresa que tem que identificar os riscos e a empresa tem que propor as medidas de proteção, as medidas de prevenção. Então, todos são responsáveis. Responsáveis de que forma dentro da empresa com relação ao PAI? É justamente pela participação em um treinamento, pela atualização do plano, pela identificação dos riscos. Diante de todos os elementos do PAI, todos são responsáveis. Lógico, eu tenho o responsável que é o de tomada de decisão, responsável pela comunicação, mas todos os representantes da empresa, todos os colaboradores, fazem parte do PAI. Então, desde uma evacuação, desde uma mobilização, todos têm essa participação direta ou indireta. Resumindo, o objetivo geral é o quê, né? O PAI ele nada mais é do que ele fornece esse conjunto de diretrizes, dados e informações com base na regulamentação legal. Então, desde as questões aí de manuseio, armazenamento ou movimentação no caso de produtos perigosos, do risco de processos, tudo isso aí tem que ter um embasamento normativo e legal. Então, o objetivo do PAI é justamente você compilar tudo isso, puxando dentro da legislação o que é aplicável, e identificar esses riscos e determinar as ações. E dentro das ações, como vai ser desenvolvidas as ações e também as responsabilidades. Então, sempre com foco do quê? De uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência e de crise. Então, é tudo que nós estamos falando aí nesses 2 dias. Então, rapidamente, a gente passando aqui dentro dos objetivos do plano, né? Todos esses objetivos, eu fiz questão de elencar todos, depois a gente vai estar disponibilizando esse material, até para vocês terem como referência, mas todos os objetivos eles têm como base uma regulamentação. Então, você tem que estar abordando isso dentro do teu plano. Então, isso subsidia a elaboração ou fomenta a elaboração do plano. Você determinar as características, identificar e determinar as características quanto à armazenagem, manuseio e transporte, caracterizar uma empresa e o responsável pela empresa. Então, como eu falei, o responsável da empresa, não só o responsável pelo plano, mas o responsável da empresa, ele tem que estar diretamente identificado lá no PAI. Então, por isso que ele é um documento muito importante. Você está dizendo, a empresa está se autodeclarando, está declarando quem são os responsáveis pela empresa em momento de emergência, quem vai ser acionado, quem vai ter um último processo de tomada de decisão e sempre vai ser arrolado, né, o responsável da empresa. As hipóteses acidentais, de acordo com a operação, então se eu tenho uma operação de transporte, quais são as hipóteses que eu posso ter de acidentes, se eu tenho, qual que é a gravidade, então a gente voltando para aquela imagem lá do risco, né? Qual que é uma frequência que isso pode ocorrer e se ocorrer, qual que é a maior gravidade que ela pode ter. E também uma estratégia de acionamento do PAI de acordo com uma organização institucional da empresa. Então, quem vai ser acionado e como vai ser acionado em casos de emergência. Então, tudo isso também é muito importante e faz parte dos elementos do PAI. Além disso, o que eu tenho que identificar nesse plano? O que o plano em si ele identifica?
Instituições governamentais de apoio em situações de emergência. Então, com certeza, todas as instituições governamentais que estão presentes hoje aqui são instituições governamentais de apoio à emergência. O Estado ele se faz presente, então ele não é só no momento do licenciamento que vai estar presente, e sim também na situação emergencial. Cada um, lógico, com seu foco. Alguns com foco na segurança da comunidade, outros na questão ambiental, outros em questões de segurança viária, mas todos serão envolvidos e estarão atuando em conjunto no cenário emergencial. Aqui vem um ponto muito importante, que é o quê? Você identifica quais são os recursos necessários e adequados aí para nós atendermos aquela premissa que é o quê? A proteção, né? Minimizar o impacto em caso de emergência. Então, caso você tenha uma emergência, quais são os recursos que serão mobilizados? E aqui estamos falando desde recursos básicos, né? Recursos básicos que nós estamos falando é desde um sistema de comunicação, como que você vai estar acionando, como você vai se comunicar com os demais agentes da tua empresa ou demais agentes externos, qual é a forma, por qual número de telefone, se vai ser via sistema de rádio, se vai ser por e-mail, enfim. Qual é a melhor alternativa técnica para estar executando isso? Quais são os recursos mais adequados? Então, tem que ser recursos compatíveis. Então, quando a gente fala que o IBAMA está em fase final do novo sistema, é justamente para ele identificar isso. Tudo bem, eu vou autorizar a sua atividade tem um potencial poluidor, tem um risco, tem um cenário emergencial elencado, e está dizendo que vai tomar essas ações com esses recursos. Então, deixa eu avaliar a eficácia dessas ações e os recursos. Então, o órgão, o Estado, ele começa a acompanhar essas atividades de como você está se preparando para uma emergência, caso ela ocorra. Eu vou estar checando quais são os recursos que você tem disponível para essas emergências, caso isso ocorra. Então, o Estado ele começa a ser mais presente, cobrando e fiscalizando isso. Então, o desenvolvimento técnico ele tem sido muito grande, seja pelos bombeiros, seja pelo órgão ambiental, seja pela polícia rodoviária, polícia militar, enfim. Aqui a gente continua quando você tem uma caracterização das ações e os procedimentos de combate, ou seja, quais são as medidas mais adequadas para responder à emergência em si, com aquelas características, com o risco que apresenta a emergência. No caso, falando de produtos perigosos, produtos químicos, cada um tem os seus riscos específicos, eu tenho que ter recursos específicos para isso. Também tenho um outro cenário aqui, que são as ações e procedimentos na fase pós-emergência. Alguém lembra aqui qual que era, pelo menos no nosso ciclo de vida de emergência, onde que encerrava a emergência ou não? É que isso aí foi o meu último slide, o pessoal acho que estava com fome já. Quando eu estiver pronto para ir para uma outra. Então, o pessoal lembra assim, nosso ciclo de emergência ele acaba nesse ponto. Então, eu estou pronto para responder uma nova emergência, eu tenho a minha capacidade de resposta, as minhas medidas de proteção estão restabelecidas para uma nova emergência. E após isso, o que eu tenho? Eu tenho uma fase pós-emergencial. Então, ontem nós tivemos também aqui a palestra do pessoal da Votorantim, onde eu tinha uma questão de destinação de resíduos. Então, o resíduo ele não afeta em si a minha capacidade de resposta, mas ele é uma fase pós-emergencial. Eu tenho que ter uma destinação correta, eu não posso simplesmente deixar lá, porque a partir do momento que eu deixo um resíduo contaminado, aqui a gente falando dos produtos químicos, eu entro numa outra fase, eu entro numa fase de incubação de novo da emergência, porque eu tenho ali um risco, se a população tiver contato com aquilo, ou se aquilo lá chover e tiver carrear esse material para um corpo hídrico, lixiviar isso, eu posso ter uma contaminação de corpo hídrico, eu tenho uma nova emergência. Se é um produto inflamável, deixar lá, ele pode, aqui no calor de Cuiabá, que é super tranquilo, pode pegar fogo sozinho, enfim. Então, identificar os procedimentos e as ações. E além disso, o que eu tenho também? Eu tenho a parte de relatórios, de reportes para a comunidade, eu tenho a parte de laudos, análises laboratoriais, justamente para garantir que foram restabelecidas as condições iniciais, as condições normais do ambiente que foi afetado. Também, dentre os objetivos do plano, o que nós temos? Justamente, eu acredito que seja talvez o mais importante, né? Preservar a integridade física das equipes de intervenção. Então, as equipes de intervenção aí, próprias, terceiras, os órgãos governamentais, equipes de segurança,
Isso é muito importante, então o plano ele prevê isso, e ali estão todas as ações que vão prever isso. Da comunidade, então como que eu vou estar lidando com a questão da comunidade? Vai ser necessária uma evacuação, um isolamento, um atendimento médico de uma comunidade que esteja sendo afetada direta ou indiretamente pela emergência. Do patrimônio e também minimizar os impactos negativos decorrentes do acidente. Então, impactos negativos aí nós temos diversos, né? Dentro dos exemplos que eu trouxe ontem, a própria interrupção de uma rodovia é um impacto negativo de uma emergência. Que o plano também vai estar prevendo isso aí. Vamos entender um pouquinho baseado em que o plano está. Aqui não estão todas, né? Mas estão talvez as principais. Até tem um número mais aqui. Então, as principais estão aqui. A questão normativa e legal que é aplicada hoje e que é utilizada para a elaboração do plano, onde eu tenho que me basear. Então, eu só referenciar a norma não quer dizer que eu estou seguindo as normas ou que eu estou aplicando as normas. Então, por isso que também a análise crítica, a análise técnica desse plano ela é muito importante. Então, para eu analisar tecnicamente, eu tenho que entender sobre todo o assunto. E basicamente é tudo isso aqui. E agora que eu estou vendo aqui, eu estava sem óculos ontem, mas tem um número a mais, mas é 5232, que é a nova regulamentação do transporte terrestre de produtos perigosos, resolução 5232 de 2016 da NTT, que está em vigor. Está substituindo a 420. Bom, vamos lá. Como que funciona essa estruturação do plano e as responsabilidades? Primeiramente, eu tenho que ter um coordenador desse plano. Identificado, vai estar nominal, então é importante esse coordenador, esse é a pessoa representante da empresa que mais tem que entender do plano, porque ele é responsável pelo todo o desenvolvimento das atividades numa situação emergencial. Qual que é a equipe de apoio dessa empresa? Como que vai funcionar toda a estrutura de apoio? Eu tenho uma estrutura própria de atendimento a emergências, eu vou ter uma equipe terceirizada para isso, tudo isso está identificado nesse plano. Equipe de atendimento emergencial, daqui eu puxo até a sardinha para o nosso lado, né? Eu tenho a equipe da sua trans, eu conto com essa empresa terceirizada para atender e para prestar todo o suporte, uma empresa especializada. Eu conto com os recursos que eles mobilizam para esse tipo de situação. O responsável técnico da equipe de emergência. Então, todas as atividades a serem desenvolvidas, eu tenho que ter uma responsabilidade técnica em cima disso, até para eu estar cobrando isso, né, da própria empresa, em caso aí de uma emergência ou de algum dano que eu possa ter. Isso aí tem que ter um embasamento técnico também. Quais são os órgãos públicos operacionais que estarão também envolvidos? Tudo isso aí está mapeado, tem que estar mapeado. E também os órgãos de apoio. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um desses elementos que fazem parte da estrutura organizacional do plano e também um pouquinho das responsabilidades. Vou até de forma mais breve aqui, para não ser tão maçante. Mas o coordenador do plano nada mais é do que o representante da empresa com poderes e autonomia para desenvolver todas as atividades que estão previstas no plano, desde mobilização de recursos, participar de um processo de tomada de decisão, prestar todo o suporte a todos os órgãos aí governamentais, órgãos de apoio, órgãos de segurança. E o coordenador do plano, ele também tem, se necessário, essa autonomia para acionar outros recursos. Então, ele é a pessoa mais importante de um plano, né? Então, não adianta eu chegar num cenário emergencial, nós somos uma empresa de atendimento especializado à emergência, assumirmos uma coordenação operacional e simplesmente o representante da empresa, o coordenador do plano, não ter qualquer participação. Pelo contrário, a coordenação inteira das ações que estão sendo desenvolvidas, mesmo que por um terceiro ali, são de responsabilidade do coordenador do plano. Tudo é submetido para aprovação ou para tomada de decisão em conjunto com o coordenador do plano. Então, por mais que eu tenha todo o conhecimento técnico, se o coordenador do plano disser que não vai ser feito, não vai ser feito. Ele é o responsável. Então, essa importância muito grande tem que se ter. Então, às vezes, o pessoal da empresa, os representantes da empresa, coloca qualquer um como coordenador do plano aí, que é só para ligar em caso de emergência. Não. As ações elas são muito mais profundas do que isso. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês quanto à figura do coordenador do plano. E o coordenador do plano não é só uma pessoa, porque se essa pessoa estiver viajando, estiver de férias, então tudo isso também tem que estar previsto lá no plano,
Um coordenador, eu tenho até 2 substitutos, eu tenho que estar nomeando esses substitutos e todas as formas de contato. Então, eles serão acionados. E quem pode estar acionando eles? O órgão ambiental, o corpo de bombeiros, a polícia, enfim, todos os órgãos, defesa civil, o órgão de saúde, todos podem estar acionando diretamente. E os 3 têm a mesma autonomia, respeitando a sua hierarquia. Então, isso também está no documento. Então, sempre vai ser feito contato nessa sequência, com o coordenador, com o primeiro substituto ou com o segundo substituto. E os 3 vão ter pleno conhecimento de todas as ações que têm que ser tomadas no plano. Isso falando de uma fase estratégica ainda. Seguindo aí, equipe de apoio. Daí nós temos uma equipe de apoio, no caso, a equipe de apoio própria, né? Por exemplo, se o plano está... Lógico, a gente sempre para comentar isso. Se o plano está sob coordenação de uma gerência de meio ambiente, o foco vai ser sempre muito mais o ambiental, a prioridade vai ser ambiental. Se o plano está sob regência aí de uma equipe de segurança do trabalho, eu vou ter um foco em segurança e saúde ocupacional. Se o plano está sob gerência de uma gerência de logística ou uma gerência patrimonial, o foco acaba sendo outro. Então é muito importante essas equipes de apoio. Então, poucas empresas aí conseguem ter um sistema de gestão integrado para estar conduzindo um plano de emergência. Até porque todos têm outras atribuições. Então, dentro disso, entram as equipes de apoio. Então, uma gerência de meio ambiente, uma gerência de saúde e segurança do trabalho, uma gerência patrimonial, todos acabam integrando. Então, são estruturas próprias que vão estar apoiando em situação emergencial da própria empresa. Então, isso aqui também está elencado lá. E aquilo, o representante ele pode estar presente em qualquer momento da emergência, ele pode estar sendo acionado. Por exemplo, um representante da área de meio ambiente, da própria empresa, para prestar outros esclarecimentos, porque não precisa necessariamente o coordenador do plano ser essa pessoa, você tem que estar também distribuindo isso com os demais especialistas, os demais técnicos da empresa. Falando ainda uma equipe de apoio, estrutura de apoio, dentro da fase estratégica, né? Você tem uma central, você tem uma forma de comunicação 24 horas. De que forma que você vai estar sendo acionado? Então, o que eu trago para vocês aqui são as nossas centrais, a Central Nacional de Atendimento e a Central de Coordenação Operacional de Emergências, nosso CNA e nosso SECOI. Como ele funciona? Ele funciona 24 horas, são 0800, que quando você constata a emergência, né, ou você constata essa situação emergencial, você faz o acionamento da central, e a central, a partir do momento, isso para os clientes que são da sua trans, inicia todo o fluxo de acionamento previsto no plano. Nada mais é do que acionar os recursos e as atividades previstas no plano. É isso que faz uma central. Então, essa aqui é a funcionalidade da central. Isso aqui é uma imagem que nós temos, a nossa central. Só para vocês terem uma ideia, tudo que é previsto dentro da central são, dentre outras atividades e protocolos aí que nós seguimos, são esses aqui. Tenho a central, a CNA, o SECOI, depois eu tenho uma gerência operacional, uma sala de crises com plantão 24 horas, depois eu tenho uma etapa de relatórios até o final da emergência. Então, é justamente o fluxo que eu tenho que ter na parte de comunicação. Essas são as etapas que são previstas dentro da nossa central e que também tem que estar previsto no plano. Como vai ser a forma de comunicação, como vai estar sendo startados os demais recursos, como está sendo mobilizados. Também o que eu trago no plano, isso eu trago até o exemplo nosso, mas é uma linha do tempo. A partir do momento de constatação da emergência e acionamento da central, qual que é o fluxo a ser desenvolvido? No caso aqui, estou trazendo um fluxo de mobilização de uma equipe especializada de atendimento à emergência. Então, nós temos 10 minutos para coletar todas as informações da emergência, com isso já correlacionar o plano de emergência. A partir daí, eu já inicio a mobilização e ativação e mobilização desses recursos até o local da emergência. Então, a equipe em si, a equipe operacional em si que vai fazer esse atendimento, eles têm 15 minutos em horário comercial para iniciar essa mobilização até o local emergencial. A partir daí eu tenho chegar no local, eu tenho um término, então a emergência ela vai depender do cenário, vai depender dos recursos são mobilizados. Depois disso eu tenho um relatório final e a finalização de uma emergência. Então,
hoje o que eu tenho estipulado aqui num raio até de 150 quilômetros, dentro das minhas estruturas que são mobilizadas, eu vou ter um tempo máximo de 2h30 de chegada no local. Dependendo do cenário emergencial, o Corpo de Bombeiros, eu acredito que, não sei se vocês têm algum dado estatístico disso, mas sei lá, são 5, 10 minutos, no máximo 15 minutos para a chegada até o local. A Polícia Rodoviária Federal, dependendo do ponto da rodovia e dependendo do tempo de constatação e comunicação, também vai ser 15, 20 minutos no máximo. Enfim. Num cenário maior, vocês veem que essa segunda resposta à emergência, que é a resposta especializada, nós chegaríamos num cenário praticamente já finalizado, né? Um vazamento que seria completamente finalizado, dependendo da dimensão da emergência. Por isso que quem ficou exposto ao maior risco não foram os especialistas, foram as equipes de primeira resposta. Então essa integração é muito importante. Foi o bombeiro, foi a polícia, foi a defesa civil, foi a concessionária, eles que são os agentes de primeira resposta, eles que chegaram primeiro no local e desenvolveram as atividades. E essas atividades elas têm que estar previstas. Se a gente está prevendo lá a segurança lá de todos os agentes que estariam integrados, isso é muito importante. Então isso aqui é mais para vocês conhecerem um pouquinho de um fluxo de acionamento de uma equipe especializada. Seguindo ali, então, dentro daqueles elementos e responsabilidades, né, que nós temos, o que eu trago para vocês aqui é o coordenador da equipe de emergência. Qual que é a equipe de emergência, se vai ser própria ou vai ser terceira, qual que é a responsabilidade desse coordenador? Então, o comando ou a coordenação das atividades ele passa a ser integrado. Justamente, eu tenho um coordenador do plano e eu tenho um coordenador que é o coordenador técnico, o coordenador da equipe especializada. Então, quem exerce isso aqui, como ele funciona, no nosso caso aqui, ele trabalha 24 horas por dia, ele coordena todas as atividades técnicas e operacionais, reporta ao coordenador do plano as informações, mobiliza os recursos, mobiliza as equipes de atendimento emergencial. Dentro disso, das equipes, quais são as responsabilidades? A equipe mantém comunicação efetiva com a central, recebe as orientações do coordenador quanto às medidas de proteção, sejam as medidas de proteção individual, medidas de proteção coletiva, as medidas de intervenção que são necessárias. Então, tudo isso aí já estava previsto lá no plano. O plano está dizendo todas as ações que têm que ser desenvolvidas para esse cenário emergencial. E é isso que é seguido. Então, nós temos cópia do plano, o órgão ambiental tem cópia do plano, e tudo vai ser seguido de acordo com o plano, a não ser que seja um cenário distinto. Daí sim, eu dependo de uma orientação técnica, uma orientação de um especialista, o envolvimento de outros agentes para um processo de tomada de decisão mais detalhado. Aqui, onde que eu dimensiono e como eu dimensiono esses recursos, né? Então, eu tenho que identificar alguns estados, alguns municípios licenciam de forma mais detalhada, as rotas principalmente, a gente nós falando de transporte, quando nós partimos isso aí para uma indústria ou para uma planta industrial, a definição do entorno do empreendimento também é muito importante, porque com isso o que eu determino? Eu determino a vulnerabilidade do meio, tanto a vulnerabilidade ambiental quanto social. As áreas que são densamente ocupadas, onde eu tenho um risco de trafegabilidade, onde eu tenho um risco ao impacto ambiental, identificar as captações de água, outras áreas sensíveis, aí, áreas de proteção, áreas de mangue, que podem ter um risco maior. Ou seja, eu, a partir do momento que adoto essa etapa, eu estou contribuindo nas ações de prevenção. Eu consigo estabelecer barreiras, restrição de tráfego, restrição de trânsito, implementar medidas de proteção, visando justamente o quê? Em caso de emergência, eu já tenho esses impactos minimizados. Então, identificar as principais rotas, os principais volumes, onde eu tenho os recursos todos mobilizados, aqui são algumas bases que nós temos. Quais são os raios que essa base vai estar atuando, eu tenho sobreposição de raios, qual vai ser meu tempo de resposta, ele tem que ser considerado. Então, as sobreposições que são importantes. A partir do momento que eu tenho uma estrutura mobilizada, qual é a outra estrutura que vai estar prestando todo o apoio? Então, vocês veem que tudo isso aqui é feito baseado o quê? Em estudos. Então, o estudo estatístico ele é muito importante. A modelagem que se adota é muito importante para você dimensionar os recursos. Você não pode simplesmente falar, eu determinei que eu vou ter
um kit de emergência, porque eu acho que é legal um kit de emergência e um técnico. Uma carretinha eu tenho. Você tem que dizer por quê. Qual que é o teu pior cenário? Qual que é o teu maior risco? Então, a partir daí que a gente começa a avançar a ter um plano mais aplicável. A gente foge de um documento para ter uma ferramenta. E essa aqui é a função mesmo do plano. Quais são os órgãos públicos operacionais que podem estar envolvidos? Então, aqui eu destaco uma diversidade aqui. Mas não é restrito somente a eles, né? No caso aqui, uma comissão, P2R2, um PAN, também pode estar sendo acionado em caso de emergência, uma associação de proteção à fauna, de recuperação, todos podem ser acionados. Tudo depende do risco e como você mapeia esse risco. E a partir do momento que você define esses órgãos de apoio, esses órgãos governamentais e outras instituições, a partir do momento que você define, você mapeia eles dentro do teu plano, você passa a integrar eles com as atividades. Então, disseminar o plano é muito importante, envolver eles em capacitação é muito importante, justamente porque eles vão ter uma ação efetiva e direta em caso das emergências, né? Então, algumas responsabilidades e deveres, a gente sabe aí que o bombeiro tem a sua atribuição dentro de um cenário, o órgão ambiental tem a sua outra atribuição, temos diversas outras instituições que também têm suas atribuições dentro do cenário, mas a obrigação de envolvimento acaba sendo justamente da coordenação do plano. E aquilo, né? Mesmo a empresa, como eu falei, a empresa de atendimento emergencial, ela fica sempre sob comando ou sob coordenação integrada juntamente com o coordenador do plano, o coordenador da empresa e os demais órgãos. Então, o primeiro no local lá, o primeiro agente no local, seja o corpo de bombeiro, ele é o responsável pela emergência ou pelo cenário emergencial, ele tem que entender quais são os recursos que estão disponíveis para esse atendimento emergencial, seja numa empresa especializada, ou seja da própria empresa, seja da concessionária, justamente para integrar num processo de tomada de decisão. Tudo isso é muito importante. Então, o normal, hoje em dia, é que a partir do momento que se instala um posto de comando para uma emergência, geralmente ele sempre fica a cargo do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, você passa a integrar todos os demais órgãos, instituições e empresas para esse posto de comando, justamente você ter uma mobilização de recurso e uma resposta eficaz em caso de emergência. Falando um pouco do fluxograma do controle da emergência em si, então quais são as ações que estão previstas aí? Eu tenho uma situação emergencial, então eu fujo daquela fase de incubação e entro para uma parte de ativação da emergência, os acionamentos da central e o acionamento do coordenador do plano, então pela pessoa que acaba identificando, ou representante da empresa, ou representante do órgão público. A partir daí você tem um gerenciamento, uma coordenação das atividades para mobilização de recursos, isso a gente está abordando somente os recursos que são especializados. Você parte aí para o controle da emergência, o controle ambiental. Se sim, você finaliza a emergência, se não, você começa a o quê? Mobilizar mais recursos, ou seja, a gente tenta minimizar o tempo de resposta, tenta minimizar os danos, minimizar os impactos. Então, todos os órgãos são envolvidos até você ter uma finalização da emergência e já num cenário aí de gerenciamento, monitoramento e avaliação, até num cenário pós-emergencial. Então, a ficha de emergência nada mais é do que o documento de suporte ao primeiro respondedor. Então, a ficha de emergência ele não traz orientações para o motorista, ele traz orientações justamente para os agentes que estarão prestando a primeira resposta. Essa é a finalizada, por isso que é uma ficha de emergência. Os procedimentos de sinalização, de isolamento, qual que é o procedimento de combate a ser executado, procedimento de desocupação de área, e também o que nós trazemos é o quê? É o contato com a mídia. Como que isso é feito? O plano, ele prevê tudo isso, ele não é um plano de comunicação. As empresas, muitas vezes, as maiores, possuem um plano de comunicação estabelecido, existe toda uma política de comunicação. Mas, para a situação emergencial, nós temos que ter dentro do plano, dentro do PAI, também o plano de comunicação com a mídia, com a comunidade, tudo isso acaba sendo previsto. O que é muito importante? Como eu falei, ele não é um documento estático, né? Ele não pode ser uma ferramenta estática, ele tem que ser uma ferramenta dinâmica. Então, ele tem que passar pela atualização, pela divulgação. Então, uma ação como essa é muito importante, onde você traz os demais órgãos, você desenvolve um treinamento, alguma atividade de capacitação, visando justamente esse cenário, você divulgar as informações que são contidas no PAI
você divulgar os procedimentos, quais são as etapas que são necessárias, qual que é o fluxo de comunicação. E, como eu destaco mais uma vez, a atualização das informações. É aquilo, né? Se eu vir daqui uma semana, talvez o cenário seja outro. Se eu não tiver mudança no meu processo, tem uma mudança de uma rodovia, mudança de um acesso, eu tenho uma comunidade nova que pode estar sendo afetada, eu tenho uma área nova sendo vulnerável. Então, a atualização do plano ela acaba sendo muito importante para isso aí. E a atualização ela acaba sendo feita sempre pelos técnicos, né, pelos especialistas. Então, não é só uma atualização textual, e sim muito mais uma atualização técnica. Pessoal, eu dei uma acelerada aí porque também meu tempo já tá meio em cima, mas eu deixo meu contato aqui, já abro o espaço aí para quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição.